dessa maneira: Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Amém. Senhor, te dou graças por essa palavra. Te louvo e te magnifico, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, convém que eu diminua para que Tu cresças. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer. Dá-me o entendimento da sabedoria do Teu Espírito, para explanar ao Teu povo o entendimento para ouvir e reter e aprender a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Todo pensamento altivo seja levado em submissão ao Senhor de Jesus Cristo. Senhor, uma vez mais, convém que eu diminua para que Tu cresças, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, veja esse versículo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lê-lo e quando fez, passou por cima, passou batido, ou vocês meditaram acerca dele, porque ele está aqui entre os versículos, mas ele nos revela, irmãos, uma coisa muito profunda, algo maravilhoso, que foi feito da parte de Deus para o seu povo. Veja, vamos ler novamente: Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, era uma realidade, porque nesse mesmo versículo, irmãos, com praticamente as mesmas palavras, nós vamos ver em Miqueias 4:4, que é um versículo semelhante, está escrito praticamente a mesmíssima coisa, que é para os fiéis. E Zacarias 3:10, irmãos, diz assim que isso vai voltar a acontecer, que cada um vai ficar confiante. Então, veja, Deus tem sempre promessas de coisas boas para o seu povo. Aleluia. Está lá em Miqueias. Mas também, irmãos, se você quiser ver lá em 2 Reis, no capítulo 18, o inimigo de nossas almas, também ele faz ameaça quando é para tirar você do caminho. Nossa, olha aí para vocês verem em 2 Reis 18:31. Olha aí. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos, vigilantes. Nós temos que sempre estar abertos ao temor do Senhor. Porque olha o que está escrito lá, quando o Rabsaque afronta Ezequias e ao Senhor. Ele diz assim: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazeis as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Quem era esse Rabsaque? Era o general, o comandante do exército do Senaqueribe. Então, irmãos, essas afrontas simbolizam o adversário tentando tirar a nossa determinação, tentando desviar a nossa atenção. E ele vem com promessas, se vocês leram, ele vem com promessas também de coisa boa. Por que vocês estão nessa? Por que vocês estão ainda aí na igreja? Por que vocês estão aí servindo ao Senhor, tomando a Santa Ceia? Porque, olha, vem para mim, eu também posso fazer isso para vocês. Não deis ouvido ao Evangelho, não deis ouvido a Deus, não deis ouvido ao pastor que prega, não deis ouvido não, porque assim diz o rei da Síria: fazeis as pazes comigo, volta do jeito que você é, e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide,
da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua cisterna. Não tem uma similaridade, irmãos, com aquilo que nós lemos lá em 1 Reis capítulo 4, versículo 25? Só que isso aí não é de Deus. Porque nós temos que entender, irmãos, que Satanás veio para matar, Satanás veio para roubar, e Satanás veio para destruir. Ele vem com um prato para nós. Ele vem com uma proposta. Porque o apóstolo Paulo, ele deve ter sofrido isso. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, lá em Atos diz que em 2 anos toda a Ásia ouviu a palavra. Quando nós dizemos a Ásia é menor. Toda aquela circunvizinhança e toda aquela que estava ao redor do oceano, do mar Mediterrâneo, onde existia a Grécia, aqueles que interessava, todos aqueles estados, aqueles países, ouviram a palavra de Deus num período de 2 anos. Num período de 2 anos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo era incansável. O apóstolo Paulo não tinha tempo ruim para ele. Ele estava sempre disposto a pregar, e onde Cristo não havia sido anunciado. Aleluia. Por isso, irmão, nós estamos insistindo, nós estamos malhando, estamos fazendo para que os irmãos despertem, acordem, porque nós estamos num país abençoado, entre aspas, por hora. E essa bênção nos induz, irmãos, a ficar ouvindo os ditos de Satanás, ouvindo o Rabsaquer da vida, ouvindo aquela coisa que diz assim: olha, fazeis as pazes comigo, volte até aquela vida tranquila, sossegada, fica na sua zona de conforto, não precisa se esforçar não. Olha, eu também vou fazer você comer da vida e da figueira, eu vou fazer você tomar água da tua cisterna. Isso, irmãos, literalmente, mas espiritualmente tem uma profundidade incrível, e tem também, irmãos, algo que, se nós entrarmos nessa, nós estaremos perdidos. Nós seremos aqueles crentes insonsos. Sabe o que é crente insonso? Que não tem sabor. Sabe? Não serve para nada. Nós vamos passar pela rua e não vamos despertar nenhum interesse. Não temos a palavra, porque quando o apóstolo Paulo entrou em Atenas, irmãos, a primeira coisa que ele começou, ele viu uma avenida que tinha Deus de cada lado, estátuas de Deus. Ele chegou lá e viu uma placa, uma estátua que não, viu um pedestal que não tinha uma estátua, estava uma frase assim: ao Deus desconhecido. Ele falou: é esse. Glória a Deus. Que eles não conhecem, mas eu conheço. Aleluia, é verdade. Irmãos, ele automaticamente, ele começou em praça pública, começou a pregar, falar desse Deus. Aí as pessoas falaram: aqui não é um lugar bom, vamos lá, pai, vamos lá no lugar certo. E ele começou a pregar, irmãos. Uns zombaram, outros falaram: esse cara está doido. Mas, irmãos, ele saiu dali com damas e mais outra pessoa interessadas Glória a Deus. em saber o que era aquilo. Aleluia. E assim começou. Então, irmãos, não há perda de tempo. Não há. É que nós é que estamos mal acostumados. E muitas vezes a gente vem para buscar bênção. A gente quer bênção. Mas cuidado, hoje de manhã nós falamos sobre isso. Você quer bênção? Você tem que estar preparado para muitas outras coisas. O que disse Napoleão Bonaparte? Queres a paz? Prepara-te para a guerra. E nada mais é, irmãos, do que isso que nós acabamos de ler. Capítulo 4, versículo 25. Olha aí. Todo Israel e Judá habitavam confiado. Irmão, confiado, sabe? O que a pessoa confiada? Tranquila. Nada vai me acontecer. E era verdade, irmãos. Irmãos, presta atenção, naquela época não tinha pobre. O mais pobre tinha a sua casinha, e tinha uma videira, e tinha uma figueira. E ele podia ficar com a família dele ali debaixo. Está escrito? Estou mentindo? Olha aí, cada um, todo Judá, todo Israel, cada um morava, tinha a sua casa,
Então, irmãos, nós vemos que Deus pode tornar real isso na vida do seu povo. Aleluia. Mas, irmãos, Salomão pegou isso, 40 anos de paz. Porque Davi foi um homem de guerra. Mas ele, irmãos, ao mesmo tempo que ele era um homem de guerra, ele era um adorador. Aleluia. E o trabalho dele, irmãos, foi conseguir quebrar todas aquelas coisas que tinha que Saul havia deixado, consolidar um reino espiritual forte, consolidar realmente um povo totalmente voltado para Deus. E o povo estava disposto e acompanhava Davi em todas as suas saídas. O povo estava com Davi. O povo, irmãos, quando Davi queria construir o templo, ele tinha preparado tudo, mas Deus falou: não é você que vai construir, é teu filho, porque teu filho vai nascer num período, vai reinar num período de paz. Aleluia, Deus. Irmãos, notem uma coisa, que aqui quando nós estamos no capítulo 4 de 1 Crônicas, nos leva, irmãos, nos aponta para um período que Salomão estava a todo vapor, todo gás, cheio do poder, cheio da graça, cheio da sabedoria. Ele queria fazer algo para o Senhor. E você, meu irmão, no teu coração aí, você tem um propósito, tem um objetivo de fazer algo para o Senhor? Ou você é daqueles que estão apenas querendo as bênçãos? Notem, existia a intenção, irmãos, de construir o tabernáculo. Você está construindo o tabernáculo. Irmãos, Deus está falando conosco esses dias. Amém, Jesus. Semana passada nós falamos sobre as duas colunas que tem que ficar na porta do nosso coração, na porta do santuário. A fé e a esperança. E nós vimos que esperança, irmãos, ela só vem. A esperança só vem depois de 3 coisas: tribulação, experiência e perseverança. E depois a esperança. E ela não se confunde. Não, você não vai ter esperança se você não quer passar por tribulação. Você não vai ter esperança se você não quer passar pela experiência. Meu velho pai falava assim: eu tenho uma experiência. Meu pai sempre falava: eu vou contar uma experiência. Ou seja, alguma coisa que ele passou. É assim que tem se a vida do cristão. Ele falava isso, mas onde ele está? Onde ele está? Olha, eu tenho uma experiência para contar. Por quê? Porque ele tinha passado por aquilo. Então aquela prova levava ele a ter uma experiência. E aquela experiência levava ele a acreditar cada vez mais em Deus. Levava ele a ter esperança. Então nós não podemos fugir disso, não podemos fazer corpo mole, não podemos ficar assim, sem essas coisas na nossa vida. O povo, irmão, chegou a um ponto que ele estava confiado, ou seja, eu posso ficar aqui tranquilo que eu não vou ter uma surpresa desagradável. De Dan a Berseba, lá do norte, irmãos, na divisa com a Síria, até Berseba na divisa com o Egito, a fronteira do reino de Salomão. Então era geral, cada um, irmãos, não tinha morador de rua, não. Eita Deus! Não tinha aquela pedinte, não tinha essas coisas. Está aqui, ó. Para quem falar, mas está aqui escrito, ó. Judá e Israel habitavam confiados. Nosso Deus é por nós. Quem será por nós? E quem levou isso, irmãos? Davi levou isso ao povo. E Salomão foi na esteira da bênção, para que todo Israel fosse abençoado. É a promessa, irmãos. Aleluia. É a promessa. Então, olha o que acontece. Quando a gente começa também, irmãos, não é porque você está sendo abençoado que você vai negligenciar. Hoje é muito comum isso, viu, irmão? As pessoas recebem uma bençãozinha, você já vê o cara de binóculo na igreja. Já vê a pessoa fraquejando. Mas não é assim, irmão. Por quê? Porque Salomão, irmãos, ele era um rei sábio, pediu sabedoria.
Israel estava na bênção, todo mundo tranquilo, sossegado, confiado. Mas, irmãos, isso demais desvia a atenção. Desvia a atenção. Olha o que aconteceu com Salomão, irmãos. Olha aí. Vê aí. No capítulo 11. No capítulo 11. No versículo 14. Não passou muito tempo, irmão. Talvez na velhice de Salomão, depois de 30 anos. Depois de toda essa confiança. Olha aí. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário. Haddad, o Edomita. Os irmãos sabem que os filhos de Edom quem são? Os primos. Os filhos de Esaú. Porque estando Davi em Edom, tendo subido Joabe, comandante, porque Joabe ficou ali 6 meses, Haddad, porém, fugiu e com ele alguns homens edomitas. Irmãos, inimigos do passado, que nem Salomão tinha nada com cara. Foi Davi que arrumou a confusão. Davi que tinha derrotado. Mas nós vemos a diferença, irmãos, no capítulo 4, todo mundo em paz, em tranquilidade, segurança, dormindo, olha, irmãos, confiados. Você podia sair, deixar a porta aberta, saía e voltava, estava tudo no lugar. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí, irmãos, entrou o quê? Soberba. Entrou, Deus não vai mudar a situação. Negligenciou. Buscou outro Deus. Olha o inimigo já, opa, o diabo lá não sei de onde falou assim, não, vamos levantar que agora a gente tem poder para mexer aí. Está entendendo, igreja? Amém, Jesus. Descobriram o quê? Que Salomão já estava levado pela mulherada que ele tinha. Estava foi levado a adorar outros deuses. E aí ele abriu uma porta, escancarou uma porta, e o Satanás foi lá buscar do passado, no tempo de Davi, um inimigo estava no Egito, morando lá, morando no Egito. Não vou voltar. Irmãos, e quando a gente negligencia, por isso o crente tem que estar vigiando, orando e buscando. Porque chega uma bençãozinha, o crente fala assim, agora eu vou ficar um bom tempo de tirar umas férias. Mas irmãos, nesse mesmo tempo que você tem essa ideia, Satanás já está chegando e cortando o caminho, e falou assim, olha, eu vou mexer com ele porque ele está negligente, ele não ora mais, ele não busca. Ele arrumou outros deuses para ele. E que deuses são esses, irmão? Não é você se dobrar, não. Agora eu não preciso ficar mais orando, não preciso mais buscar. Ah, querido, vamos, em vez de ir para a igreja, vamos fazer outra coisa. Ah, querida, vamos, sabe, não precisa, vamos viajar. Tudo bem, é normal, é. Mas a gente tem que ter o discernimento, a sabedoria e falar, não, eu tenho que buscar Deus onde eu estiver. Está aqui, irmãos, claro como um cristal. Salomão pisou na bola, o diabo já armou para ele. Só que isso, irmãos, que Deus era tão maravilhoso que não afetou o povo, de um modo geral. Porque é aqui que nós lemos lá, e ficaram confiados todos os dias de Salomão. Mas Salomão foi atingido. Você é o Salomão da tua casa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você é o Salomão da tua casa. A igreja pode caminhar. A igreja você está vendo, você vai estar com a luta, mas o teu irmão fala, eu estou em paz. Eu estou bem. Ah, eu estou na luta, bom, meu, vem aí o inferno se levantou contra mim. Porque aí você se é pego fraquejando, você já é pego sem motivação, você já é pego relaxadamente.
Você estava acostumando da glória passada. Ou seja, não preciso vigiar mais, não preciso mais orar, não preciso buscar. E aí, irmãos, acontece o que aconteceu com Salomão. Então, irmãos, qual é a receita para nós? Qual é a receita para nós? A bênção, irmãos, a confiança de Deus, ela leva a esse estado de espírito. Nós podemos tirar daqui, irmãos, em todas as áreas. Porque cada um tinha a sua casa, cada um tinha o seu pomarzinho, todo mundo se reunia debaixo da videira e debaixo da figueira e faziam uma festa. Não é verdade? Que país maravilhoso! Sabe por quê, irmãos? Porque estava debaixo da bênção de Deus. Quer bênção na sua casa? Aleluia. Glória a Deus. Rala espiritualmente, Glória galera. a Deus. Amém, Jesus. Rala espiritualmente. O que é ralar espiritualmente? Toda noite, vamos orar, esposa. Vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar. Vamos buscar Jesus. É verdade, Senhor. Não vamos dar brecha para o Satã, não. É verdade, Senhor. Não tem férias espiritual, irmãos. Não tem. É verdade. Aí você vai ver que você está passando os dias, e você está sendo abençoado. Amém, Jesus. Por quê? Porque eu estava confiado na presença de Deus. Glória a Deus. Irmãos, e a palavra é rica em falar isso para nós. Se você temer a Deus, meu irmão, Jó 11:18 diz assim: terá confiança, olhareis em volta e repousará seguro. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Salmo 91:5 diz assim: não temerá o terror noturno, e nem a seta que volta de dia. Se você temer ao Senhor, o Salmo 112, versículo 7 diz assim: não temerás maus rumores, notícia ruim. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Glória a Deus. Provérbios 3:24, se você teme ao Senhor, diz assim: quando te deitares não temerás, o teu sono será suave. Em Hebreus 13:6, para aqueles que confiam com confiança podemos dizer: o Senhor é meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer o homem. Se você teme ao Senhor, 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 diz assim: ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então, irmãos, está aqui a resposta para aqueles que estão debaixo da graça. Glória a Deus. Será que foi só para aqueles dias de Israel? Não. A promessa se estende para nós. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu Glória a Deus. Ficar confiados, sem medo. Fecha a porta da tua casa e vai pegar no sono tranquilo. Glória a Deus. Vai levantar e sabe que Deus é por você. Está escrito. Está escrito. Enquanto a palavra de Deus, irmãos, não existe. Ah, mas isso, entendeu? Mas não. Se você confia, confia. Glória a Deus. Se você teme, você tem. Se você ama a Deus, você quer Deus 24 horas por dia. Quem quer 24 horas por dia? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi fácil, irmãos, Aleluia. participarmos disso aqui. Lembra daquela noite lá no Jesus alugou o cenáculo lá com seus discípulos? Custou sangue. Custou sangue, irmão. E os discípulos não atinaram para a gravidade do caso. Sabe por quê? Porque eles estavam confiados. Pô, eu estou com Jesus. Porque Jesus sempre supria as necessidades dele, até espiritualmente. Mas um dia ele falou assim: olha, o noivo vai embora. Aí vocês vão ter que jejuar e orar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E ele diz a mesma coisa para nós hoje. Olha, nós temos que orar e buscar, para que a gente possa estar, irmãos, inserido naquele versículo. Confiados. Porque
Porque, irmãos, quando a pessoa busca Jesus, quando a pessoa busca Deus, não é que está isento de coisa ruim, não, acontece. Mas é assim, algo tão maravilhoso, que você fala, passa. Deus, irmão. Glória a Deus. Isso vai me lembrar, irmãos, quando eu era pequeno. Eu estava lá na fazenda do meu pai, capinando no quintal. E eu cortei com a enxada um pé de erva cidreira do meu pai, mas ela não era de erva cidreira daquele capim. Era daquela de folha, era rara. Meu pai estava cultivando ela lá. E eu não vi e passei a enxada. E minha mãe falou, você cortou a erva cidreira do teu pai. O negócio vai ser complicado. Meu pai estava viajando. E eu pus uma cerquinha com bambu e aguava todo dia. Aí eu vi que começou a brotar. Eu falei, ô Jesus, vai brotar. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? O medo que a gente tem. Meu pai chegou, olhou para mim, com um sorriso. E não foi nada. E eu passei, olha, dias com medo de levar uma surra. Deus é de longe. Por isso eu digo, irmão, se você teme a Deus, se você ama a Deus, Deus te ama. Amém, Jesus. Por mais que a gente fale, mas se você está na presença dele, você vai falar, ai meu Deus, ai Deus, você não vai me perdoar isso. Deus fala, querido, eu te perdoei, meu filho levou na cruz esse pecado, todos os seus pecados. Creia. Aleluia, Jesus. Obrigado. Creia. Ore, Glória fale, Senhor, a Ti. perdoa-me. E Ele vai perdoar. E Ele vai te perdoar. Hoje nós estamos aqui na Santa Ceia. Aí tem aqueles crentes, irmãos, que brigou, que fez isso, que fez aquilo. E vai lá, não posso tomar Santa Ceia, estou indigno. E quem aqui tem alguém digno? Se falar que é digno, irmãos, é um tremendo fariseu. É um tremendo fariseu. Porque ninguém é digno de nada. É verdade, Senhor. Nós precisamos da graça de Jesus todos os dias. Aleluia. Nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Aleluia. Irmãos, e Deus não usa a mesma misericórdia que Ele usou ontem. E não vai usar a misericórdia de hoje. Amanhã Deus tem uma fresquinha para você, porque está escrito lá em Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O dia de hoje termina e Deus tem um novo capítulo na sua vida. Aleluia. Você vai acordar com Jesus sorrindo para você, Glória a Deus. mas você não vai perceber que Ele está sorrindo. Aleluia. Porque você vai estar tão preocupado com as suas coisas que você vai perder o sorriso de Jesus. O que você tem que fazer, meu irmão? Eu vou sorrir junto. Eu vou sorrir junto. Aleluia. Jesus está caindo, a pessoa está desabando. Você fala, meu Jesus está no comando. Ô, glória! Meu Jesus está no controle. É confiado, irmão. Você está fazendo a vontade de Deus. Não é perfeito porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Mas também, meu querido, minha querida, se você ficar preocupado em querer se atingir uma perfeição, olha, você vai fundir a sua cabeça, você vai se sentir mal, você vai se sentir o quê? Você vai se sentir aquela pessoa culpada. E pessoa culpada, irmãos, não quer olhar para cima, olha para baixo, não tem coragem de chegar para Jesus e confessar, não tem coragem de ler a Bíblia, porque só vai achar palavras de acusação, que vai agravar mais ainda a situação. Será que o povo de Israel não tinha pecado? Tinha! Lá, irmãos, tinha o sacerdote no templo, fazendo sacrifício, aspergindo sangue, e o povo estava lá, porque estava louvando a Deus, cumprindo com o seu dever para com Deus. Então era tudo confiado na presença do Senhor, e Deus dava paz por todos os lados. Aleluia. Glória a Assim tem que ser a vida do cristão. Glória a Deus. Deus. Confiado.
erguer sua voz para cantar louvor ao Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia. Louvá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. O que fazer com a nossa fraqueza, com a nossa natureza? Pela fé, Cristo cravou na cruz, venceu isso por mim. Então eu sou livre para louvar, Glória a Deus. mas não sou leviano ao ponto de achar que Jesus tem que fazer as coisas e eu ficar no bem bom, não. Está entendendo? Seja responsável. Não troque Deus por nada. Glória a Deus. Não troque Deus por nada. Ande na presença de Deus. E você vai ter Deus com você. Glória a Deus. Dentro. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que está a mesa, irmãos, preparada por Jesus. Ele falou assim: olha, fazer isso todas as vezes que beber, que comeres e beberes, em memória de mim. Glória a Deus. É em memória dele. Porque ele é quem garante essa paz. Ele é quem garante essa confiança. Não sou eu, não é o meu agir. Porque se eu for agir, irmãos, o melhor que eu faço, Deus vai falar: essa porcaria, mas fazer o quê? Aí Jesus olha para Jesus, Deus olha para Jesus e fala: por você eu aceito. Entendeu? Jesus fala assim: ele é meu, aceita. Vai ficar bom. Porque na Bíblia, irmãos, lá em Jó está escrito que até os anjos, sabe, os anjos que não têm pecado, são os ministros de Deus, ela quer atribuir imperfeição. Tem o trabalho dos anjos. Talvez se Gabriel chegar lá diante de Deus e falar: está aqui o teu relatório. Mas, pô, Gabriel, isso aqui você vai apresentar para mim? Vai fazer de novo isso? Diante desse Deus glorioso, irmãos. Imagine você chegar diante de Deus cheio de razão. Hã? Imagine você chegar diante dele cheio de razão. Ai, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Pronto. E daí? E daí? Está entendendo, irmãos? Se você crê, você vive. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você crê, você pode fazer. Antigamente, era você tinha que fazer para depois viver. Mas Jesus quebrou tudo isso. Amém. Aleluia. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando você ler na sua casa esse trecho, irmãos, 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, você fala: Jesus, que maravilha, todo mundo lá, na sua casinha. Hoje a gente luta, né, irmãos? Aí a gente está atolado com um sistema financeiro de habitação, para pagar, e às vezes não consegue. Mas lá em Israel, nós, como povo, estava tudo no mesmo sintonia. Foi estabelecido que cada um tinha a sua propriedade. Aleluia, Deus. Então nós entendemos que não tinha pessoa pedindo esmola, que não tinha gente dormindo debaixo da ponte, não tinha morador de rua. Cada um, olha bem claro a palavra, cada um. E você não crê nesse Deus? Tem dúvida? Creia, Deus pode fazer isso, Ele vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a tua preocupação hoje, irmãos? Hoje que seja apenas você vir aqui, vai comer do pão e do vinho, e vai declarar que Jesus é Senhor da tua vida. Glória a Deus. E você vai sair daqui, ao chegar na tua casa, antes de dormir, ler a Bíblia, ora, se você não costuma fazer de à noite, ao amanhecer, quando se levantar, mas não saia daquelas pessoas assodadas, só pensando na sua vida, mas gasta um tempo com Deus, todos os dias. Você vai ver
que você vai sentir uma confiança que você nunca sentiu antes. Você vai sentir uma paz que nunca você sentiu antes. Porque nós temos vários versículos que fala de proteção, que fala de confiança, que fala de graça. Por que, irmãos? Porque você está com Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Faz essa experiência a partir de hoje. Se você não fez ainda, gasta esse tempo e começa a fazer. Daqui a um mês você me conta. Você pode me chamar e falar, pastor, comecei a fazer. Sabe quando eu me sinto com aquela sensação que eu fiz a lição de casa. Tem coisa melhor? Você dormir, acordar com aquela sensação que você fez o dever de casa. É assim que você vai sentir. Se vem o diabo para lá, você fala assim, meu Deus está cuidando dele, deixa ele lá. Agora quando você leva aquela vida, aí você vem na fila, vai ligar, faz uma oração aí por mim, porque está russo o negócio. Não é assim? É assim que acontece. Aleluia. Abra suas Bíblias lá, irmãos. Vamos ler aqui, não precisa abrir não. É no 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23. Eu achei uma Bíblia aqui, estava sumindo, apareceu. Aleluia. Olha, irmãos, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, diz: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer a este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tem dúvida sobre o discernimento do corpo? Vocês já repararam que se a pessoa não é batizada nas águas, ela não pode tomar a Santa Ceia? Porque a Santa Ceia do Evangelho, ela não é restrita, a nossa igreja não restringe apenas aos membros, pode ser de outras igrejas que venham e tomam, mas ele precisa passar pelo processo, ele precisa ser batizado nas águas. Amém? Aí a partir do momento que ele é batizado, todos nós aprendemos, ele é membro do corpo, então ele tem que ter esse discernimento, que ele é membro do corpo de Cristo. A gente não pode aqui chegar uma pessoa, um ateu, que não tem temor de Deus, vir aqui e você permitir que ele tome a Santa Ceia, porque ele vai estar tomando para a condenação dele. Está entendendo? Mas você não, você é batizado, então você é do corpo de Cristo. Amém. Isso é discernir o corpo. Agora, tomar indignamente, irmãos, isso aqui é uma outra coisa. Tem pessoas que falam: eu briguei em casa, não posso, chutei o cachorro, chutei lá, fiz uns carcel na minha casa, então eu estou indigno de tomar Santa Ceia. Isso é um erro. Por quê? A sua obrigação diante de Deus é pedir perdão, é não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, porque faz parte de ser um membro do corpo de Cristo. E você, orando, você é limpo. Aleluia. Você é purificado. Nós não temos outro artifício, irmãos. Nós não temos benzedeira aqui. Nós não temos a ruta. Nós não temos sessão de descarrego. Aqui é pela fé. Você ora e fala: Senhor, peço perdão pelos meus pecados. E o que diz a palavra? É justo e fiel para perdoar. Acabou. Glória a Deus. Creia, isso é fé.
Mas meu coração está fechado. Azar o seu. Você tem que ter um coração contrito e compungido. Porque a sua oração vai chegar diante de Deus rapidinho. Mas na velocidade da luz, mais rápido que a luz. Aleluia. E aparece diante de Deus. É isso que é, irmãos. É pela fé. Você crê nisso? Amém. Então ore agora. Você tem aí 1 minuto para orar. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, Purifica, Senhor, sabes pelo tudo pecado. eu sei. Tenho certeza, Senhor, que o Senhor limpou, lavou. Teu povo agora, Senhor, está pronto para vir à tua santa ceia. Se tem alguma rusga, Senhor, alguma coisa aí que se para acertar, Pai, que ele saindo daqui, ele vai depressinho acertar essa diferença. Em nome de Jesus. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. É assim que funciona, irmãos. Certo? Não tem outro meio.